No dia 8 de maio, iniciamos uma nova alunação no signo de Touro, com foco na materialidade, objetividade e muita possibilidade de crescimento durante essa alunação. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais destes movimentos hoje. Lembrando que eu falo sempre que a Lua é muito importante, porque para a astrologia, os ciclos, têm total ressonância com as fases da Lua. Então, quando está tendo uma conjunção, a gente está começando algo novo, similar ao que a gente vai falar hoje. Na fase de quarto crescente, a gente está no desenvolvimento. Na fase de Lua cheia, a gente tem os resultados, a colheita e assim por diante. Cada fase, a gente precisa empregar um pouco de energia diferente. Isso é, a gente tem que agir, Não vamos pensar que empregar energia é fazer reiki, nada disso. É pegar mesmo e fazer as coisas acontecerem para a gente ter os resultados. Ou seja, na lua nova, a gente vai plantar. Na lua quarto crescente, a gente vai trabalhar aquilo que foi plantado. Na lua cheia, o resultado pode vir à tona. Ou se não vier à tona, a gente tem que pegar aquilo que ainda falta e trabalhar mais um pouco. Na lua minguante, no quarto minguante, começa a finalização. Então a gente começa a abrir caminho para o novo, preparar a terra para receber as novas sementes que vai acontecer na próxima fase nova. Ou seja, cada fase a gente precisa atuar de uma forma diferente. Além disso, é a Lua que faz, a partir da conjunção com o Sol, no dia ali da Lua Nova, a Lua Nova não fica visível no céu, então a gente tem a sensação de perda de referencial. Ela vai aparecer daí a 2-3 dias, quando a gente tem céu limpo, quando não está nublado, é claro. Mas a gente pode observar que no dia da lua nova a gente não vai ver a lua no céu. Isso acontece pelo posicionamento que ela está em relação ao nosso planeta e o Sol no momento da fase nova, A fase nova é às vezes até chamada de pequeno eclipse, porque realmente a lua desaparece do céu. Isso faz com que a gente se sinta, um pouco ali perdido, mais aleatório que o normal, porque a gente perde o referencial. Tem coisas que precisam de um foco a mais nesses dias para compensar essa energia da Lua não estar presente no céu. Então, por exemplo, atividade de pesquisa, requer um pouco mais de esforço para encontrar as coisas, porque de diagnósticos também, porque muitas vezes a gente não consegue ter a atenção necessária. É interessante observar como esses movimentos lunares não interferem diretamente, porque a questão de campo gravitacional, isso não existe, eu já falei isso outras vezes, mas de uma forma sutil, subjetiva, a gente é influenciado por eles. Então é por isso que tem muita importância. Além do que, é a Lua que mensalmente vai fazer contato com cada ponto do mapa de todo mundo. Então o meu mapa, o mapa de vocês, vai ser tocado por essa Lua a partir da Lua nova. Então a gente fala que aquilo que ela recebe do Sol, ela vai distribuir no nosso mapa pelos próximos 28 dias. Então essa é a grande importância, para a astrologia. Além também do emocional, que eu sempre falo aqui no canal, Vamos dar vazão, vamos cuidar daquilo que a gente sente, porque é mais importante aquilo que a gente sente do que aquilo que a gente pensa. O que a gente sente tem uma força maior para modificar a nossa vida. Nesse sentido, então, a partir do signo de Touro, a gente tem que plantar as sementes. Então agora, se vai começar um projeto novo, um empreendimento, ou se já tem algo em andamento, e aí pode ser qualquer coisa, gente, viagem, trabalho, lançamento de produto, o que vocês acharem, o que vocês estiverem trabalhando, não é assim, tem que ter um projeto, não é porque eu chamo de projeto, eu estou usando essa palavra, que de fato tem que ser um projeto, mas algo que já esteja em andamento pode ser beneficiado por essa energia. Ou se vai começar, pensa bem na energia de Touro, Vou deixar até o vídeo aqui que eu falei do ingresso do Sol em Touro para entender um pouco mais o signo, que é para enraizar, para arraigar, para manter aquilo que já foi plantado. Então, mas como assim? Numa lua nova em Touro, a gente já vai manter o que foi plantado? Eu estou começando, ficou meio confuso isso. A gente está começando algo novo. Então, o que começar precisa ter energia mais prática, mais objetiva, mantendo o pé na realidade, O Touro é um animal que não flutua
flutua, ele está sempre em contato com o chão, então ele não perde o contato com a realidade, ele não abstrai com facilidade, então não adianta pirabolar, né? É olhar ali, ter um olhar mais do elemento terra, né? Então tem que olhar para aquilo que de fato está acontecendo, para aquilo que precisa ser trabalhado aí, para aproveitar melhor e plantar a semente segundo isso. Então, o foco é para segurança, é para melhorar sustento, para melhorar as habilidades que, né, resultam em melhorias financeiras ou melhorias de qualidade de vida. Tudo aquilo que a gente pode desenvolver nesse período, durante essa alunação, que pode ajudar sim a melhorar a nossa condição de vida. Agora é muito ligado a essa questão da terra, né? Então a gente tem que olhar também para a mãe terra, como eu falei, lá no momento em que o Sol ingressou, porque né, dela que a gente tira todo o nosso sustento, tudo que a gente faz, tudo que a gente fez ou sonha em fazer é em cima desse chãozinho nosso que a gente chama de planeta Terra, né? Tudo que foi construído foi tirado de dentro da mãe Terra. E a gente precisa pensar também nos recursos, em como nós estamos esgotando os recursos, ou como a gente está abusando da força da mãe natureza, e a gente está vendo isso sendo cobrado de nós, com as mudanças climáticas e tudo mais, e tendem a continuar, porque a gente ainda não entendeu que a gente não pode mais continuar na direção que a gente está, porque senão o trem vai bater. Então a gente precisa parar esse trem desgovernado e tentar chamar a atenção para aquilo que importa. Bem rapidinho, quais são as datas desse ciclo? A lua nova vai acontecer no dia 8 de maio, o quarto crescente, né, o momento que começa o desenvolvimento ali a partir da tensão da quadratura, no dia 15 de maio, a lua cheia, o resultado, a colheita, né, não vamos pensar, nossa, então agora eu vou ficar rico, não tem nada disso, né, é de acordo com aquilo que foi plantado. Então, se a ideia da lua nova foi compreendida e foi aplicada direitinho, vai dar frutos. Esses frutos vão ser já o resultado? Depende. Como eu sempre falo, tem que caber no período de 28, 29 dias. Isso vai acontecer no dia 23 de maio, né? A fase de finalização, quando começa a se fechar no dia 30 de maio. E um novo ciclo, ou seja, uma nova alunação vai acontecer em Gêmeos a partir do dia 6 de junho. Então a gente tem aí esse período considerando as energias que a gente já vai ver nas mandalas para trabalhar e aproveitar. Então vou falando em mandala, pega a pipoca, senta confortavelmente, porque é aquele vídeo mais longo que eu apresento todas as mandalas e apesar dos meus esforços para reduzir o tempo não tem dado muito certo, mas vamos ver cada uma das fases, o que está desenhado ali, as oportunidades e os desafios. Compartilhe esse vídeo também com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Então essa é a mandala do momento em que Sol e Lua formam um aspecto de conjunção que para a astrologia simboliza a lua nova, né? Iniciando uma nova fase, acontecendo no dia 8 de maio, à meia-noite e 21 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez para Contagem, de onde acompanha os movimentos. Sol e Lua, 18 graus de Touro, né? A lunação acontecendo em Touro. Da última vez eu não pude falar a respeito de todas as mandalas, mas aqui a gente vai ver o que vai acontecer nessa alunação. Primeira coisa que a gente precisa considerar as energias de Touro. Então, tudo que for iniciado a partir de agora tende a dar frutos se for feito com praticidade, objetividade, mantendo os pés no chão, trazendo o foco para aquilo que precisa ser, de certa forma, trabalhado. O Touro fala muito sobre as habilidades que a gente possa necessitar para melhorar a nossa condição de sustento. Um signo muito ligado às questões da materialidade, né? Eu falei bastante isso no vídeo do Sol ingressando em Touro, então quem não assistiu, dá uma assistida para entender um pouco mais. E agora, isso precisa dessa energia para que a gente plante e para que a gente possa desenvolver a partir daí. O Touro, a energia principal dele é para arraigar. Então, tudo aquilo que foi plantado, né, toda a semente, então ela vai ficar arraigada no solo, ela vai ficar estabilizada. Por isso que é um signo que está muito ligado à questão de segurança, porque ele busca muito isso, para se
né, para trazer essa energia para poder desenvolver a partir daí. Então a gente tem que considerar que nos projetos, nos empreendimentos que a gente aplicar essa energia, pode ser que esteja em andamento já. Não tem problema, não é porque é uma lua nova que eu preciso literalmente começar algo novo. Mas para aquilo que eu vou aplicar essa energia, a partir daí eu preciso trabalhar com essa energia da lua nova. Aliás, eu preciso não. É interessante aplicar essas energias da lua nova. Então a gente vê que é uma lua muito pé no chão já, né? Centrada, o foco tá nas questões materiais, o touro traz um aspecto negativo que pode ser aquilo que está faltando, né, para essa busca por segurança. Por isso ele é considerado, né, apegado demais porque não quer correr riscos. Então é um período que, se o empreendimento envolve correr riscos, é preciso, né, ter certeza ali, estudar, pesquisar, ter ciência mesmo de se esses riscos valem a pena serem corridos durante esse período. O touro não faz nada de forma impulsiva. Só que a gente vai ver que, além disso, né, é uma lua nova que acontece muito próxima a Urano, 22 graus para 18. Então a gente tem que considerar que, de um lado, tem essa força do Urano trazendo imprevisibilidades, impulsividades. Vale lembrar que a lunação anterior aconteceu num eclipse, então aquilo ali foi, de certa forma, modificando muito a energia daquilo que a gente estava, né, queria aplicar na fase de lunação. Agora que a gente tem que considerar esse Urano, porque esse Urano traz as imprevisibilidades, mas também traz o potencial de transgressão, de ruptura. Dentro de alguns dias o Sol vai encontrar com Urano e vai iniciar um novo ciclo. E aí a gente precisa ter isso em mente. Porque de um lado tem o Urano que pede sempre que a gente se liberte, né? É uma energia que eu chamo de quebradora de correntes. Dentro da astrologia, ele vem para libertar. Só que do outro lado, a gente tem aqui, ó, para quem não identificou ainda, um sextil com Saturno. Então tá aqui, a 17 graus. E isso pode ser um potencial de conflito, porque o Saturno pede que a gente faça tudo muito estruturado, com responsabilidade, né? Mantendo o pé no chão sempre, o foco na materialidade, na realidade, na própria realidade, e se responsabilizando. Já Urano fala assim, olha, seja livre. E o Saturno fala, não é bem assim, né? A gente tem que construir, a gente tem que ter certeza, a gente tem que estruturar. Então aquilo que, por mais que seja um sextil e não causa um incômodo, não causa ali aquela energia de conflito, né, com o Saturno, a gente precisa ancorar na realidade e construir conforme essa energia, porque senão a sensação vai ser de que nada está andando. Então aqueles projetos, aqueles empreendimentos que queriam ser realizados aí, né, ou dar uma vitalidade para aquilo que já estava em andamento, precisa da energia de Saturno, mesmo sendo um sexto. Porque essa impulsividade de Urano, essa força que Urano vai trazer para libertar, pode muitas vezes atrapalhar. Então é nesse sentido que é preciso construir tudo de uma forma mais taurina possível. Ou seja, objetiva, prática, ali no dia a dia, naquilo que precisa ser feito, se responsabilizando, colocando a energia de Saturno, porque isso tende a ser melhor ali para as estruturas que a gente tá, daquilo que a gente estiver desenvolvendo. E o ascendente, né, vai cair ali a 25 graus de Aquário. Aquário é regido por Urano e corregido por Saturno. Então a gente tem essa energia dos dois planetas aqui no que é possível incorporar. Assim como buscar o progresso muitas vezes sinalizado por Urano, só que o Saturno está dizendo, ó, vai progredir, mas faz bem feito, para não ter que repetir as etapas. O Aquário vem com a excentricidade, com o coletivo, com o amor fraternal. Então foca, incorpora nos grupos do qual você faz parte, e que podem ser beneficiados por essa energia da alunação, essa energia do amor fraternal, de beneficiar o coletivo, né? Às vezes, hoje em dia, isso caiu muito em desuso porque a gente fica na visão do lucro, só pensando no lucro e tudo mais, quando na verdade a gente deveria estar pensando nessa comunidade, nessa visão mais ampla que o Aquário tem e que a gente pode beneficiar
E é claro que vai muitas vezes resultar em ganhos financeiros, em melhoria de condição de vida, porque a gente afinal está falando de um período de touro, né, de uma lunação em touro. Mas o foco, né, precisa ser também ter esse amor fraternal para aquilo que a gente quer construir. O meio do céu cai a 25 graus de Escorpião, então a bússola fica por conta dessa necessidade de intensidade. E a gente vê que há uma oposição, né? Porque Escorpião fala mais sobre transformação, desapego, perdas, medo, e o touro tenta manter. Então o eixo aqui que eu chamo de ganho e perda, né? Que é o eixo que muitas vezes sugere que o Escorpião traz a coisa da crise, traz a coisa da transformação a partir de situações desafiadoras, e o touro tenta resistir porque quer manter aquilo ali muito bem arraigado. Tudo isso é o que precisa ser considerado no início da alunação. Vamos seguir agora para o quarto crescente para ver como a energia começa a desenvolver. Bom, e aí a gente chega no quarto crescente, né, o momento que acontece o desenvolvimento da alunação no dia 15 de maio, né, às 8h47 da manhã do horário de Brasília. Então a gente tem o Sol a 25 graus de Touro e a Lua a 25 graus de Leão, né? Formando a quadratura exata que para a astrologia é o aspecto que marca a fase de quarto crescente. E aí já temos uma história diferente, porque a Lua em Leão, ela está voltada mais para temas que são importantes para o signo, chamar a atenção, trazer o brilho pessoal, ver no emocional ali o que pode estar impedindo esse Sol em Touro de progredir, de desenvolver suas habilidades, às vezes até ser reconhecido por elas, e que muitas vezes pode ficar de lado, né? Porque muita gente pensa, vai chamar a atenção, não quero, né? Leão, você sempre fala disso também, mas tem outras características, a coragem, a garra, é o fogo fixo, né? A gente pode chamar de fogueira, que arde constantemente. Leão é um signo para trazer aspectos de nobreza também. Então a gente tem que olhar para esse sentido, porque é um signo que está muito voltado para a teatralidade, ele tem muita ressonância com artes. Quando a Lua está passando em Leão, é hora da gente olhar para esse nosso lado, as identidades, e deixar elas virem à tona mesmo, porque quem não é visto não é lembrado. E mais uma vez isso está mostrado aqui no quarto crescente. Aquele projeto que foi lá iniciado ou foi beneficiado pela Lua Nova, agora é hora de, né, ganhar corpo, ganhar força, vir à tona, começar a se falar a respeito, né? Agora a gente já pode falar, olha, estou trabalhando nisso, olha, estou fazendo aquilo, porque a lua cheia vai trazer o foco para ele, né? Então a gente é como se a gente estivesse preparando mesmo algo que vai ficar iluminado durante a fase cheia. Então, no quarto crescente, além da garra de leão, da coragem, também tem que ter uma animação, uma empolgação, né? Leão é muito festivo, é um signo que gosta de festa, então tem que chamar atenção nesse sentido também. Nossa, faz um barulho, olha aqui, ó, tô fazendo isso, isso e isso, para que quando vier a lua cheia, de fato, né, ilumine esses pontos. Só que a gente vê também que é uma lua, a fase aqui está marcada por um trígono com Éris e com Mercúrio. Então muita coisa vai precisar ser, né, atentar para isso também, porque a Éris vai trazer aquela energia da discórdia e o emocional pode ser fragilizado por isso. Assim como a comunicação também precisa estar ali, né, afiada, né? O Mercúrio passando no fim de Áries fazendo esse trígono, e que é uma energia fluente, que eu chamo aqui, que precisa da gente se esforçar, né? Tomar as iniciativas e dar os primeiros passos para que a coisa aconteça de fato. Por quê? Porque também tem a quadratura com Júpiter. Então, está expandindo tudo isso. A gente vê aqui, ó, Júpiter, Sol e Urano formando um estélio. Aquilo que a gente trabalhou durante a Lua Nova e também durante a conjunção de Urano-Sol tende a se expandir a partir de agora também para essa fase da alunação. Então Júpiter está expandindo tudo isso. Expandindo o quê? As rupturas, né? Será que a gente está conseguindo lidar com as revoltas, com a necessidade de transgressão, que vai impactar diretamente nessa fase de quarto crescente? Ou será que a gente está expandindo ainda mais o aprisionamento interior?
da gente estar cada vez mais ali fechadinho no nosso mundo, se achando um bicho estranho, um ET, e que está fora desse universo aí, né? O que isso vai trazer para essa fase da Lua? Porque durante o quarto crescente a gente já tem que ter firmado o curso. As dúvidas que podem surgir ou as inseguranças que podem vir à tona, elas vão ser muitas vezes aí motivo de frustrar os planos durante essa fase. Então tudo tem que estar muito bem firmado. Vamos lembrar do Saturno lá na Lua Nova, a gente tem que fazer tudo da melhor forma possível para que agora esses resultados não sejam aí ameaçados e a gente viva de fato a expansão positiva sugerida ali pelo Júpiter. E um outro detalhe é que precisa dar vazão ao emocional, né, para não vir com muita carga, porque o Leão é um signo de fogo e se for necessário ele briga também. Então, aquilo que estiver sentindo nesse período, dá uma atenção especial, vai dando a vazão na medida do possível para não deixar as cargas se acumularem nem para a fase de quarto crescente, porque é um incômodo, como eu falei lá no início, muito menos para a Lua Nova, que traz aquela tensão toda à tona. Ascendente a 27 graus de Gêmeos, pedindo o quê? Dinamismo, né? Liberdade de circulação. Olha, a gente falou disso aqui na Lua Nova com Urano. Agora, o Gêmeos mostra que a gente também tem que ter a capacidade mais racional e analítica de ver, de incorporar essa energia e fazer as análises dentro daquilo que a gente precisa ou não, né? Mostrar, a trocar e experimentar, porque é um signo dual, é um signo que coloca a gente para vivenciar os dois lados, para que a gente saiba de que lado a gente tem que estar. Eu falei da questão da Lua em Leão, a gente precisa saber que mostrar-se, né, se mostrar vai ser algo positivo, mas também que quando a gente não mostra, como que a gente sente em relação a isso e como isso impacta nos projetos. Lá no meio do céu, a 7 graus, está o signo de Áries, com Marte muito perto aqui, né? Marte caminhando para fazer o encontro com os nodos lunares, inclusive. Mas lá no meio do céu, tá pedindo que a gente tenha coragem, ousadia, pioneirismo, que a gente finalize aquilo que não presta, que tenha a fagulha para iniciar aquilo que, né, precisa ser feito aí para essa fase, mas que também que a gente ouse estar, né, publicamente com esses trabalhos, com aquilo que estiver sendo desenvolvido ao longo dessa fase, que isso seja mostrado, que isso venha à tona de uma forma ousada, única, né? Independência. O signo de Áries também é para se tornar independente e é isso tudo que tem para essa fase aí de quarto crescente. Vamos seguir agora para a fase cheia para a gente ver como isso tudo, né, começa a dar resultados. E aí a gente chega na fase de lua cheia, né, no dia 23 de maio, às 10h52 do horário de Brasília. O Sol já estará no signo de Gêmeos. Opa, então a gente já tem uma mudança energética a 2 graus e a Lua a 2 graus de Sagitário. Então a história agora é outra, né? A gente não está mais falando das energias de Touro. A gente está falando de Gêmeos, que a gente precisa considerar o dinamismo, o racional, né? Até como eu falei na Lua, na fase de quarto crescente, que o signo de Gêmeos aparecia no ascendente. Então agora o Sol está em Gêmeos irradiando para a gente uma racionalidade, uma intelectualidade, pedindo que a gente busque o maior dinamismo, foque também nos contatos, nas conexões, nas trocas, né? É aquela mensagem, né? O Gêmeos é um signo regido pelo Mercúrio, isso vai dar um tom diferente para a Lua cheia. A Lua, por sua vez, passando em mais um signo de fogo, né? O quarto crescente aconteceu em Leão, agora é Sagitário, e Sagitário é o mais fogo de todos os signos. Então é a labareda, é o fogo que se expande, que queima e que vai devorando tudo. Tem um entusiasmo muito grande e quando a Lua passa por Sagitário, que a gente tem esse momento de oposição, ou seja, as coisas ficam mais claras a partir de agora, né? O entusiasmo também vai ser maior porque a gente tem a Lua acontecendo num signo de fogo e não é qualquer signo de fogo, como eu falei, é o mais fogo de todos. Então, isso vai dar um tom diferente para essa alunação. E a gente precisa olhar para além dos horizontes comuns.
O Sagitário é um signo que ele é muito legal de trabalhar se a gente não ficar restrito aos horizontes. Aquilo que a gente tem muito bem conhecido ali, muito bem mapeado, né? Quando a gente fala de lua, a gente fala de motivação também, de como a gente tá ali empenhado em fazer as coisas, né? Daquele gás que é necessário. E o Sagitário, ele tende a ser muito míope quando ele fica muito restringido ali pelos horizontes. Então é um signo que precisa de horizonte, precisa de visão, precisa de expansão, sempre para além, para longe, né? Ele tem uma ressonância até com o estrangeiro. E a Lua busca muitas vezes essa cultura estrangeira, essa coisa diferente que pode ser acrescentada no que está em andamento nesse período. A colheita, como eu gosto de chamar essa fase, mostra pra gente também aquilo que ainda não foi atingido por um determinado motivo. Então, o que está faltando é energia, é empolgação, é festividade, é comemorar, é mais força, né? O Sagitário é um signo de muita movimentação, é um signo que não dá para ficar parado, tem ressonância com viagens longas, né? Com coisas que estão além. E a flecha tem que ser atirada ao longe. Esse é sempre o que eu repito para falar de Sagitário. Porque se ficar na mesmice do dia a dia, de não enxergar e de não trazer para essas emoções algo além, muito provavelmente vai ser restringido. E aí começa a até ficar negativo, né? Não enxergar, reclama, uma energia que fica reclamona, resmungona. Ai, não deu certo o que eu queria. Ai, começa também a dar umas patadas, né? Dar o coice com aquela sinceridade brutal. E o sexto aqui com Plutão, ó, pedindo purificação, pedindo transformação do campo emocional. Lembra que eu falei no quarto crescente que precisava dar vazão? Aqui vem mais um indício dessa intensidade, porque se chegar aqui agora, com toda essa energia de Sagitário para cima, né, e que às vezes deixa as pessoas impulsivas, porque também é do Júpiter, e o Júpiter está aqui a 29 graus, conjunto, né, interessante esse dia, a gente tem as duas estrelas da sorte em conjunção, fazendo oposição a essa lua. Então, tá beneficiado. Essa é uma lua nova muito benéfica se souber aproveitar. Só que para aproveitar tem que fazer também esse trabalho do Plutão retrógrado. Não viu o vídeo de Plutão retrógrado? Dá uma parada, assiste porque é importante. E vai impactar na fase de lua cheia, na fase onde os resultados começam a ficar visíveis. E que aquilo que não foi feito precisa de um empenho ainda maior. Então, o Júpiter e a Vênus estão beneficiando, expandindo positiva ou negativamente. Então as dificuldades podem ser expandidas também. Agora eu gosto sempre de lembrar que mesmo assim ainda é o Júpiter e mesmo assim muita coisa pode ser feita no sentido de melhorar até mesmo as dificuldades que ele expandir. Então está beneficiado, a gente precisa enxergar além, né, durante essa fase, então nada de ficar muito restrito àquilo que não conseguiu, porque isso vai fazer toda a diferença aí nesse período. E eu digo mais, né, porque a gente começou com rupturas e ali com o Saturno segurando, e agora já tá com essa coisa ali de ir, né, para a estratosfera ali de empolgação e de emoção e não sei o que, principalmente depois de ver essa leitura, né, com a Vênus e o Júpiter ali. Vou chamar a atenção para o detalhe que os dois estão caminhando no final ali do signo de Touro, então já começa a perder um pouco essa força, né, do prático, do que é para estabilizar, do que é para segurar. Isso pode trazer também desafios aí nessa fase de lua cheia. O ascendente cai a 6 graus de Leão, então, né, parece muito marcado aqui na mandala, onde começou a fase de quarto crescente foi em Leão. Então a gente tem que incorporar ainda as energias de Leão, conforme eu falei no quarto crescente. E lá no meio do céu, a bússola é o próprio signo de Touro a 18 graus, ou seja, bem no grau onde foi iniciado a lunação. Então aqui a gente é como se estivesse ali, né, como eu falei, a energia já mudou, mas a mandala mostra pra gente que na vida pública, carreira e profissão ainda tem que considerar a energia de Touro, a energia aquilo que foi iniciado nessa lunação, de forma prática, objetiva, mostrando os resultados agora, né? Como que eu plantei? Agora é hora de colher. Se a semente era uma boa semente e ela foi plantada direito, ela vai dar frutos invariavelmente a partir de agora, e isso é o que a gente tem aí que considerar.
Então vamos ver agora como esse ciclo começa a se fechar. E aí então a gente chega no quarto minguante, né? Momento ali que a energia da alunação começa a finalizar. O convite sempre é introspecção, para a gente voltar para dentro, ver aquilo que não deu certo, aquilo que precisa ser melhorado, né? E também aquilo que precisa ser eliminado. O que não ajudou nesse ciclo? Então vai acontecer no dia 30 de maio, às 14h12, né, do horário de Brasília. Aqui o Sol a 9 graus de Gêmeos e a Lua a 9 graus de Peixes. A gente tem uma mudança total do que estava acontecendo até então, porque a gente pegou signo de terra, signo de fogo e agora signo da água, né? E não é qualquer um, é Peixes, é o mais intenso, mais água de todos. Então a gente vê que é uma alunação, né, bem forte aí, que vai ter muita coisa marcante. Peixes vem com a empatia, com a compaixão, com a sensibilidade, com um oceano quase infinito de possibilidades que podem ser, né, aplicadas nessa fase minguante. Não é porque o ciclo está terminando que de fato a gente vai terminar de fazer as coisas. Às vezes o que vai acontecer é que a gente vai precisar se esforçar ainda mais para fazer aquilo que precisava e para dar ali, né, os devidos andamentos. Então é muito importante focar nesse sentido. A compaixão também tem que ser direcionada para si, porque como a gente viu, o signo de Touro pode ter trazido um foco muito para aquilo que estava faltando e que não ajudava a construir um senso de segurança, né? Vale lembrar também, usando aqui um pouco da empatia, da compaixão, que a gente não está falando de um mundo em que a questão de segurança financeira é algo que, né, poucas pessoas hoje podem dizer que estão seguras financeiramente. Então a gente tem que também colocar a mão no peito e entender que nem sempre é como está mostrando aqui a mandala, né? O foco foi muito esse, mas agora também a gente precisa dar uma suavizada e fazer aquilo que for possível fazer, né? Sem querer exigir de cada um de nós algo que não existe na realidade. E a realidade mostra que os desafios da materialidade têm se intensificado. Isso eu falo sempre aqui no canal e a gente não tem visto uma melhora nisso. Então vamos considerar. Isso é positivo porque aqui dá um pequeno spoiler para quem acompanha aqui o canal, a gente vai ter já mudado de signo aqui o Júpiter, né? O Júpiter finalmente ingressando em Gêmeos. Isso é um outro assunto, mas a gente vai tratar disso em um vídeo específico. Dá para ver aqui que ele forma um trígono e tudo mais, mas fica aí só como spoiler. O que vai ser realmente importante é esse Sol conjunto Vênus. Então a pequena estrela da sorte está ajudando a gente a fazer essas trocas, né? Fazer ali as pontes necessárias para esse fim de lunação, para aquilo que a gente ainda precisa aplicar, para aquilo que a gente ainda precisa aproveitar positivamente. Isso pode ser benéfico, né? Ajudar de várias formas. Eu já falei outras vezes, a Vênus ajuda a suavizar, não é que ninguém vai ficar rico da noite para o dia, vamos pensar no que eu acabei de falar, isso não acontece na realidade, mas isso pode trazer uma estrela a mais aí para esse momento. Às vezes a gente vinha naquela empolgação da lua cheia em Sagitário, né, com a oposição de Júpiter e Vênus, e agora a gente, né, começa a entrar numas ali mais melancólica ali, não vai dar o resultado que eu estava esperando, só que ainda tem chance de realização da gente alcançar por conta dessa Vênus conjunto Sol, trazendo maior clareza, né, enxergando aquilo que ainda precisa ser feito. Isso pode ser benéfico aí para o fim desse ciclo, né? O fim dessa alunação. Então a gente tem que fazer o quê? Usar essa força intensa do signo de água, do Peixes, favoravelmente para a gente fazer as limpezas, fazer as eliminações necessárias e evitar o martírio, né? Evitar se colocar como o grande sofredor desse período aí. Porque a lua em Peixes tende a ir para esse lado, ela traz um tom dramático. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção para o fato de que a gente precisa dar vazão sempre ao que a gente está sentindo para quando chegar um aspecto desse, a coisa não se intensificar tanto e acabar
prejudicando a gente. Aí o ascendente cai a 16 graus de Libra, então a gente tem que ter uma diplomacia, né? Dar uma harmonizada, uma refinada nisso que a gente está eliminando, incorporar isso, né? Buscar as parcerias com que a gente pode contar, o signo muito voltado para o social, mas é um signo também que coloca a gente muito voltado para a satisfação das expectativas dos outros. Então tem que observar também, né? Os objetivos aí desse período dessa alunação que foram trabalhados têm a ver com outros, então essa energia vai ser benéfica. Se não, é preciso também criar ali um balanço que não te faça ignorar aquilo que precisa ser feito para simplesmente satisfazer vontades alheias. Lá no meio do céu, como bússola, 11 graus, o signo de Câncer, que é o signo que a própria Lua rege. Então, reforçando mais esse lado emocional aí do final dessa alunação, pedindo também empatia, pedindo que a gente acolha, né, esperando publicamente que a gente tenha essa capacidade de acolher, de proteger, de nutrir aquilo que for necessário, né? Mesmo que sejam as finalizações que a gente precisa fazer nesse período. E isso pode ser muito positivo porque é um signo também, assim como o Touro, onde começou essa história, que está muito preocupado com questões de aceitação, de segurança. Então, na vida pública, carreira e profissão, vale a pena considerar como que esses empreendimentos podem impactar e até mesmo fragilizar esses lados. E agora vamos dar aquela espiadinha na próxima fase de lua nova, né, que inicia um novo ciclo, para a gente ver o spoiler ali do que precisa ser, né, do que a gente já pode considerar para o próximo ciclo. Então, a próxima lua nova, né, a lunação em Gêmeos, vai acontecer no dia 6 de junho, às 9h37 do horário de Brasília, né? E aqui está um grande spoiler já. Então já se prepara já, mas é para começar, né, trabalhar aí essa alunação, é claro, mas já olhando o que vem pela frente. Porque isso é uma das luas novas aí que vai ser mais benéfica a princípio, né? A gente vai analisar mais para frente, mas aqui a gente já vê que tem um espelho entre Sol e Lua, né, que forma aqui a conjunção, marcando a lua nova, mas aqui está a Vênus. A Vênus que a gente está trabalhando desde a fase de lua cheia. E agora ela vai fazer parte, né, da próxima lunação. Então isso vai ser muito importante, um momento de beneficiar muita coisa. A gente vai estar com muito peso para os signos do ar, né? Aqui está o Plutão, o Júpiter, o Mercúrio, o Sol, Lua e Vênus. Então a gente vai estar muito focado com essa energia do signo de Gêmeos e vale a pena prestar atenção nisso para aproveitar também aí os potenciais da alunação em Gêmeos. Então, o que a gente já tem que fazer é entender como que a alunação atual, né, em Touro, está começando no dia 8, como que a gente vai trabalhar ela, já vamos mirabolando aí, né, as ideias daquilo que pode ser muito benéfico, principalmente ali da lua cheia em diante, que começa já com a Vênus aqui, trazendo uma boa sorte. Como eu sempre falo, não é que ninguém vai ficar rico, mas a Vênus vai dar uma suavizada em muita coisa. A Vênus vai favorecer imensamente aí essa alunação, né, da lua cheia da alunação em Touro até a fase de lua nova em Gêmeos aí pra gente aproveitar. Então é isso tudo aí que eu vejo nessas mandalas, né? Espero que seja útil aí para todo mundo. Vamos aproveitar os potenciais, lembrando que cada fase pede um comportamento, uma atitude diferente aí pra gente aproveitar melhor. Bom, a gente viu que vai ser uma fase muito marcada pela Vênus, né? Pelo benéfico da Vênus, principalmente a partir da lua cheia. E não só isso, que essa energia também vai para a próxima lunação, que vai ser formado o espelho entre Sol, Lua e Vênus. Então a gente pode aproveitar muita coisa dentro dos recados que foram dados por cada uma das mandalas. Se a gente souber aproveitar isso e usar favoravelmente, principalmente ali em cada fase, como que a gente vai empregar isso? Porque pode trazer algo de muito positivo. A lua cheia é o que mais me chama a atenção porque ela está fazendo oposição a Júpiter.
e a Vênus. Então a gente está falando de Júpiter e Vênus, que estão ali em conjunção ainda, né? Formando o que eu chamo de grande estrela da sorte. A gente vai falar desse movimento individualmente aqui no canal, mas já fiquem ligados que é preciso aproveitar e já se preparando aí para tirar proveito disso, né? Para usufruir. Porque não adianta eu chegar no dia e falar, tá tendo aí uma conjunção e você não se preparou, então a energia vai para um lado que muitas vezes não dá mais tempo de ser direcionado. Quais são as vulnerabilidades e tudo mais, mas a gente vai ter essa conversa em outro vídeo. Mas já fiquem cientes que é preciso aproveitar. Como eu falei, a lua cheia é o que mais chama atenção, porque é o momento em que a energia está mais forte, né? A lua está toda iluminada, recebendo muita luz do sol, fica bonito, fica chamativo, né? No signo de Sagitário. E aí a gente pode aproveitar para trazer maior clareza. Como eu falei também, ter uma visão mais ampla, né? Enxergar além. Até porque o Júpiter está pedindo que a gente continue acreditando naquilo que foi plantado lá durante a lua nova, para aproveitar esses potenciais e ter os resultados. Agora, se o efeito ainda não foi como estava sendo esperado, muita coisa ainda pode ser feita, né? As fases, cada uma das fases indica um potencial, né, de direcionamento das energias, alinhado ao comportamento, aquela coisa que eu sempre falo também, correspondência entre o céu e a terra, mas também não quer dizer que o que está ali na fase cheia já deu resultado, não tem mais o que fazer. Não é assim que eu trabalho, né? Tanto é que eu sempre falo, fase minguante, tá terminando, será que eu devo começar alguma coisa? A vida não para, a vida tem seus próprios ritmos, cada um aí, né, tenta se adaptar a isso, mas o principal é pegar as energias e se adaptar para aproveitar, sem perder de vista que a gente também precisa fazer as manutenções, dar a vazão, o fluxo ali do emocional, para não ficar muito intenso. Porque, como eu falei, a lua cheia vai ser muito forte, muito intensa, muita clareza, né? De um entusiasmo, às vezes, que pode sair do controle, mas ali também está sinalizado pelo Plutão que a gente precisa fazer as limpezas e a gente tem que se esforçar nesse sentido. Então, muita coisa aí nessa alunação, além do benéfico da Vênus, que vai transbordar para a próxima fase. Então vamos aproveitar, entendendo cada uma das mandalas, volta, assiste quantas vezes for necessário para aproveitar melhor aí os potenciais. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais os efeitos da lua do seu próprio mapa natal, pode me chamar, o link tá na descrição para me chamar no Zap e marcar sua consulta. Lembrando que eu ainda não reajustei os preços, então corre lá e aproveite, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.